da mensagem para hoje, vamos encontrar o livro de Atos, no seu capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15. Atos, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15. E a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 11 a 15, começa assim dizendo: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saul. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Santo e verdadeiro Deus, tu que criaste os céus e a terra, e por amor enviaste o teu amado Filho Jesus. Vem agora o teu reino, Senhor, e usa-me como teu instrumento para transmitir a tua palavra. Porque os meus irmãos e irmãs desta igreja central de Gás não vieram ouvir o pastor Mateus, não, Senhor, mas vieram te ouvir através de mim. Eu estou disponível. Usa-me como um instrumento esta hora, Pai, para que a tua palavra possa motivar os meus irmãos e irmãs a continuarem a te servir rumo ao reino dos céus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu sei que Legais é uma área agrícola e também comercial. Mas enquanto eu meditava e preparava essa mensagem, veio a minha imagem de um camponês que perdeu a sua semente de batata rena. Não tinha mais como cultivar batata rena. E ele lamentava e chorava. Mas enquanto passeava na aldeia, um outro camponês que tinha tanta batata rena pegou um baldinho cheio de batata rena estragada e deitou fora. Ele olhou o camponês que perdeu a semente naquela batata forte que estava aí, recolheu, levou para sua casa, lavou a batata e começou a procurar aqueles que ainda davam. Outras ele cortou a parte que estava podre, lavou muito bem, foi para a sua lavra e lavrou. E lançou aquela batata estragada, algumas que ainda davam, que ele cortou. E com muita fé, ele esperou na chuva. Quando ele menos esperava, aquela área que ele colocou, aquela batata rena que estava estragada, começou a germinar. Ele não parou mais. Estava todos os dias aí com muito cuidado. Esperou até o tempo da batata ficar pronta. Quando as flores brancas secaram, ele deu logo conta que a batata estava. Quando ele tirou, conseguiu 2 sacos de batata rena. Sabe o que é que ele fez? Um dos sacos da batata usou em casa, mas o outro guardou e voltou a semear aquele saco. Desde que um saco reproduziu outros sacos e acabou tendo uma grande lavra de batata rena. E na aldeia conheciam ele como o homem que vende batata rena. Vai, é para mim um vaso escolhido. É o tema da nossa mensagem no dia de hoje. Meus amados irmãos e irmãs, vamos procurar saber quem é para Jesus um vaso escolhido. No versículo 11, conseguimos encontrar a resposta de Jesus a Ananias: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saul, pois eis que ele está orando. Amados, para Jesus
toda aquela pessoa que se arrepende do seu pecado e que depois volta ao Senhor orando, rogando clemência, é para ele um vaso escolhido. Paulo nesse momento está cego. Se continuarem a ler os versículos que antecedem, vão dar conta que era caminho de Damasco, onde ele se encontra com o Mestre Jesus e ganha a cegueira. É no meio da dificuldade, a dor e o sofrimento que ele começa a orar, a implorar o perdão do Senhor. Os pecadores, aqueles que fazem mal, são essas pessoas onde Deus quer tirar o vaso escolhido. E Saul não é mais senão essa pessoa que fez tanto mal à sua própria igreja. Mas para ele, esta é a pessoa que é o vaso escolhido. Nós podemos hoje, meus irmãos, olhar para as várias pessoas que nós temos nas nossas aldeias, até na nossa família. Assassinos, feiticeiros, adúlteros, mentirosos, gatunos, falsificadores. Essas pessoas que nós detestamos, que nos fazem mal. Até aqueles que nos bateram, roubaram na nossa casa. Mas são essas pessoas que Jesus está dizendo: este pode ser o meu vaso escolhido. Não é nossa responsabilidade justificar, nem é nossa responsabilidade escolher, é responsabilidade do Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje, nesse momento que estamos a aproximar ao Dia Internacional da Evangelização, nós não vamos na rua escolher quem nós vamos dar a palavra, não. É quem estiver disponível para servir o Senhor. É quem está lá a sofrer. Eu ontem, quando desci aqui, depois, ao subir para o Instituto, reparei que duas meninas subiam, mas estavam muito mal vestidas. Os rapazes que estavam aqui à frente da igreja, os motoqueiros, todos eles, cada um olhava para a moça e falava: está perdido esse mundo. Era a expressão disso aí. Olha como eles se vestem. São mulheres da vida. E as jovens nem sequer prestavam atenção no que os jovens falavam. E as senhoras estavam aqui à frente a vender. Nessa área eu defendo material da zona do ouro, produtos. Todos eles muito a resultar tristes. Mas é essa mulher, essa moça, que Jesus está dizendo: é o meu vaso escolhido. Aos nossos olhos, essas pessoas não deveriam entrar para a igreja. Mas esse é o lugar para entrar prostitutas, assassinos, feiticeiros, mentirosos, todas essas pessoas que para nós não prestam. Esta é a casa deles. Essa é a casa que nós temos que colocar todas essas pessoas maldosas. Porque para Jesus, quando entrarem para este andar, eu cultuo o cantor. Podem repetir aquelas estrofes. Só aquela. Eu tenho que me transformar para poder transformar. Eu não sei se dá jeito, mas canta só. Essa é a nossa responsabilidade. Somos transformados para transformar. Sou transformado para transformar almas para o Senhor. Sou transformado para transformar vidas para Deus. Sou transformado para transformar, mas antes eu tenho que me transformar. Sou transformado de vidas para Jesus. É isso aí. Eu sou transformado para transformar. Essa é a minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade escolher quem eu posso levar a palavra para ser transformado. A pessoa que Deus colocar no meu caminho, seja ele quem for, eu devo partilhar o Evangelho. Eu devo ajudá-lo a transformar-se numa pessoa boa. Vai, para mim, um vaso escolhido. Acabamos de saber, meus irmãos, quem é o vaso escolhido para Jesus. É a pessoa que está no pecado, mas que reconhece que pecou. Agora vamos tentar compreender qual é a missão das pessoas salvas, das pessoas transformadas para transformar. No versículo 13 e 14, encontramos aqui Ananias a conversar com o mestre. Ele respondeu a Ananias:
Há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder os principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias está a justificar. Está a mostrar: Jesus, está tudo bem, mas já sabes quem é Saul. O Senhor sabe o que é que Saul tem feito, o que é que ele veio fazer aqui em Damasco. Ananias não sabia que Saul tinha se encontrado com Jesus a caminho de Damasco. Ananias não sabia o que é que Jesus já tinha feito no coração de Saul. Ananias não sabia que ele estava cego porque se encontrou com o Senhor. E ele já perguntou: meu Deus, meu Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Vai para lá. Eu já sei o que você vai fazer. Ananias está certo no que está a dizer, porque Saul há bem pouco tempo testemunhou a matança de um dos discípulos, Estevão. Colocou muita gente na cadeia, levou pessoas para serem condenadas à morte. Agora o Senhor está a dizer: eu vou ter com esse Saul assassino. Talvez ele está a dizer: eu não vou. Mas aí segue a resposta do mestre. Ele respondeu: o Senhor disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, Ananias, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E é verdade. No livro de Atos dos Apóstolos vamos encontrar a história de Paulo, de Saul que se tornou Paulo. Como é que Saul levou a palavra até os confins da terra? Foi ele que atravessou a Europa toda naquela época. Foi ele que com coragem conseguiu falar a palavra em Atenas aos filósofos. Foi ele que conseguiu levar a palavra naqueles lugares. Ele também conseguiu levantar a moral dos cristãos em Jerusalém. Que nós não podemos pregar simplesmente aos israelitas, temos que pregar também aos gentios. Olha o que Jesus faz. É Paulo que nos fez chegar a palavra até aqui em nós, onde nós estamos. Mas é a pessoa que Ananias detestava, e os cristãos naquela época faziam o quê? Detestavam. Por isso, meus irmãos, a nossa responsabilidade hoje não é ver quem é que deve e quem é que não deve. Só Deus tem a responsabilidade de julgar quem é justo e quem não é justo. Só Deus sabe, entre nós que estamos aqui dentro desse templo, quem vai herdar na verdade a vida eterna e quem não vai herdar. Muitos de nós cantamos no coro, ocupamos cargos de liderança da igreja, nos tornamos ungidos de Deus, mas podemos perder a possibilidade de entrar no reino dos céus. E vamos encontrar vários Saul lá a cantar a glória ao Pai. E a nossa pergunta será: como é possível esse feiticeiro do legais hoje ele está aqui na porta dos céus a receber os outros? Como é possível? É que nós não sabemos o que Deus faz no coração de cada um de nós. Só Deus é o único que conversa com cada um de nós. Tudo que a gente vê na vida do outro é resultado de como que ele está com Deus, mas nós não temos certeza o que Deus fez na alma dessa pessoa. Nem mesmo as pessoas que são casadas, que vivem marido e mulher, estão juntos no mesmo quarto, são amigos, mas ninguém sabe o que Deus está fazendo no coração do outro. Então não vamos perder tempo a procurar o que Deus está fazendo no coração das pessoas. Vamos perder tempo a obedecer. Ananias, levanta aí, vai. Mateus, levanta aí, vai. Mas Senhor, não há mais. Eu só quero que você vá e testemunha que Deus existe. Em Jesus há salvação e a vida eterna. Meus amados, eu sei que já falei o suficiente, mas aqui o apelo do Senhor é: nós temos que levantar e ir quando Ele nos manda. É bêbado a pessoa que nos encontramos hoje na rua, não se preocupe. Se o Espírito Santo te colocou frente a frente depois que a pessoa fala de Jesus, diga-lhe que Jesus lhe ama. Se te encontraste com uma meretriz, uma prostituta, não tenha receio, fala para ele: Deus, apesar de tudo, ainda te ama.
Ele pode te transformar num vaso escolhido. Não tenha receio. É o teu filho que agora está na droga, está na bebedeira. Não tenha receio. Fala para ele. Mostra para ele. Deus te ama, meu filho. Apesar de você estar nesse mundo, mas Deus ainda vê em você algo especial. Quantos evangelistas, quantas pessoas que tinham uma vida terrível, quando se converteram, se tornaram um vaso de bênção nas nossas igrejas. Se nós abrirmos o coração de todos nós que aqui estamos, vão dar conta que o nosso passado não foi nada de Deus antes de conhecer Cristo. Muitos andaram em quimbandas, muitos sacaram gravidez, mataram várias vezes o feto. Muitos levaram as filhas para tirar a gravidez. Muitos eram mentirosos e mentirosas. Alguns eram gatunos, ladrões, roubavam. Outros eram pessoas que cobiçavam as coisas alheias, saltavam. Alguns mataram pessoas inocentes. Mas estamos todos aqui. Porque o Senhor é um Senhor que abre as portas para santos e justos, pecadores e santos. Porque para Ele, o que mais importa é que um pecador reconheça que Jesus é o Senhor e salva. E seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E passa a fazer o bem, a praticar o bem, amar o próximo como a si mesmo. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa é a nossa grande responsabilidade como cristão. Levantar e obedecer, portanto, ir e transformar. Finalmente, ouvimos quem é o vaso escolhido de Deus e qual é a missão que os transformados, os salvos têm aqui no mundo. Hoje, meus amados irmãos, com tristeza, ainda somos muitos que, apesar de estar transformados, mas não conseguimos cumprir a tarefa que Deus nos dá. Porque perguntamos, aquele pecador, aquele feiticeiro, não foi levado para lá. Se o meu irmão ou a minha irmã quer, na verdade, ser um servo e serva de Deus, a partir de hoje, ouça o apelo do Senhor. Levanta e vai. Porque Ele é um vaso escolhido para mim. Amém.